O marxismo tem sido cada vez mais combatido em meios cristãos. Isso me deixa feliz. Há críticas mais superficiais, algumas apontando como que o marxismo trouxe frutos nefastos à humanidade, como morticínio de milhões de pessoas e ineficiência econômica, e também críticas mais eruditas, especialmente as que vêm do professor Olavo de Carvalho, que herda de Eric Feiglin uma crítica ao marxismo bastante popular nos meios mais eruditos aqui da internet. Não obstante, em todas essas críticas falta um elemento fundamental. E é sobre este elemento fundamental que eu falarei aqui no meu vídeo de análise sobre o pensamento marxista. Se você acompanha meu conteúdo, já deixa aí o seu like. Você que não é inscrito, gosta de ciência política e procura entender a ciência política à luz de uma perspectiva genuinamente cristã, se inscreva no canal. Nós temos esse e muitos outros vídeos sobre o tema. Agora vamos que vamos, gente. Avaliar a obra desse homem diabólico chamado Karl Marx, colocando-a sob o escrutínio das escrituras sagradas. Para avaliar o marxismo, precisamos, antes de mais nada, falar da figura controversa que o engendrou, que o criou, Karl Marx. Marx foi pai de 7 filhos, dos quais 3 morreram na infância. Ele é desde muito cedo tido como uma pessoa relapsa, distante, difícil de lidar, temperamental, um homem em muitos aspectos desprezível pela maneira como ele tratava os seus amigos, que não criou nada que preste, embora tenha nascido numa família relativamente próspera. Ele sempre esteve endividado e dependeu da ajuda de seu amigo, Friedrich Engels. Este sim, o grande intelectual no que toca à envergadura intelectual em torno das ideias marxistas. Marx recebeu crédito, inclusive, por obras que Engels escreveu. Portanto, é um tanto controverso a maneira pela qual este homem, tão fracassado, em muitos aspectos simplório, se tornou uma das figuras mais conhecidas e mais importantes da humanidade no século XXI. No vídeo em que respondemos sobre se o cristão pode ser de esquerda, nós explicamos como Karl Marx surge em meio a um contexto de socialismos utópicos. E explicamos que o socialismo utópico é de uma natureza um pouco diferente daquela que Karl Marx defendeu. Marx foi um intelectual inexpressivo no seu tempo. As pessoas não davam tanta trela para Karl Marx. E uma coisa que é curiosa é que Karl Marx entrou em muitas controvérsias ao longo da sua vida. Mas nenhuma delas foi com grandes economistas, ou com grandes intelectuais como Adam Smith, como David Ricardo, como John Stuart Mill. Marx escrevia, na maior parte das vezes, contra socialistas utópicos de segunda categoria. Então, esse é até o nível intelectual de Karl Marx, se vocês querem saber. E a gente precisa compreender como é que um homem desse tipo faz tanto sucesso, chega tão longe. Richard Wurmbrand, que escreveu a obra Marx e Satã, ele mostra muitas conexões entre Karl Marx e o satanismo. Ele explica que Marx chegou a compor hinos a Satã, ao próprio demônio. Ele era alguém que expressava um ódio irracional ao Deus cristão, e assim eram as pessoas que estavam próximas a Karl Marx. Bakunin, por exemplo, o pai do movimento anarquista, que foi em algum momento um amigo de Marx, um amigo que Karl Marx sempre tratava daquela maneira, desrespeitosa, com seu temperamento difícil. E Bakunin era assumidamente um satanista. E a gente vê que, como diz aquela frase, diga-me com quem andas e te direi quem és. Tudo isso está no livro do pastor Richard Wurmbrand. Eu recomendo fortemente que vocês leiam essa obra. Agora, eu gostaria de trazer aqui uma carta escrita pelo pai de Karl Marx, em que ele fala uma coisa muito interessante a respeito do filho. Eu vou ler essa carta ipsis literis. Abre aspas. É notável que eu, que sou escritor por natureza preguiçoso, me torne um tanto inexaurível quando tenho de escrever para você. Não vou nem posso esconder minha fraqueza de ti. Às vezes meu coração se deleita em pensar a seu respeito e a respeito de seu futuro. No entanto, às vezes não consigo me livrar de ideias que despertam em mim pressentimentos tristes e medo quando sou atingido por um raio pelo pensamento. Se o coração está de acordo com sua cabeça, seus talentos, há espaço para os sentimentos terrenos, porém mais gentis que neste vale de tristeza são essencialmente consoladores para um homem de sentimento. E já que seu coração é obviamente animado e governado por um demônio, não concedido a todos os homens, é esse demônio celestial ou faustiano. Será que algum dia, e esta não é a menos penosa dúvida do meu coração, você será capaz de uma felicidade verdadeiramente humana e doméstica? Eu li essa carta que o pai de Karl Marx endereça ao filho algumas vezes, e como um estudante do paganismo, eu noto nela uns traços interessantes que talvez escapem
alguém que simplesmente fica impressionado com o fato do próprio pai de Karl Marx admitir que o filho tinha um demônio. E o que chamou minha atenção? O pai de Karl Marx se pergunta se esse demônio de Karl Marx era um demônio bom ou um demônio mau. Para nós que somos cristãos, isso é uma abominação. E certamente é para ser, porque o cristianismo ele trouxe uma revolução no entendimento do que são os demônios. A palavra demônio, ela não surgiu no meio cristão. Ela é uma palavra grega. A palavra daimon significa portador de conhecimento. Na cultura grega antiga, e em muitas outras culturas antigas, claro que com nomenclaturas diferentes, os daimons eram portadores de conhecimento, que levavam conhecimento às pessoas. E como que o mundo antigo via os demônios? Não os via como necessariamente malignos. Havia demônios bons e demônios maus. Os demônios maus conduziam os homens a um caminho de destruição, enquanto os demônios bons os conduziam à virtude. Eu li há pouco tempo um autor ocultista e ele fala abertamente sobre demônios bons, que trazem ao homem o conhecimento da virtude. Essa, pasmem, meus irmãos, era a opinião de Platão. Platão entendia que nós temos daimons que nos conduzem à virtude. Esse é um ponto bastante delicado e complexo, que eu não vou me aprofundar agora. Mas vejam o contexto no qual o próprio Marx estava inserido. O pai trabalhava com uma categoria de demônio que não é uma categoria cristã, é uma categoria pagã. Marx nasceu num contexto extremamente desfavorável para a criação de uma grande personalidade intelectual que está certamente entre os 10 homens que mais marcaram a história da humanidade. E aí a gente nota o que está por trás desse sucesso: a pura atuação demoníaca. E essa atuação demoníaca levou Karl Marx a desenvolver uma determinada filosofia. Essa filosofia é o que nós avaliaremos no próximo bloco. O teólogo Gary North aponta 6 pontos fundamentais do marxismo. São eles: utopismo ocidental, racionalismo científico, economia clássica do século XVIII, ateísmo, uma concepção histórica agostiniana linear e a história cíclica pagã. Nós falaremos sobre cada um desses 6 elementos. O primeiro deles é o utopismo ocidental. Nós falamos no nosso vídeo sobre se cristão pode ser de esquerda, que a esquerda ela se manifestou no mundo inglês, primeiramente a partir do socialismo utópico, que cria na realização de uma utopia, ou seja, um período futuro em que a sociedade seria livre de qualquer desigualdade, de qualquer opressão aos pobres. Lembrando, a preocupação dos socialistas utópicos era com a pobreza. Eles viam a pobreza como um mal e procuravam combatê-la. Procuravam combatê-la a partir de uma perspectiva humanista. E com isso eu fiz minha crítica a cristãos que ainda hoje sustentam essa velha forma de esquerda. Karl Marx herdou uma crença na utopia. Quando ele fala do fim da história, da anarquia, porque o marxismo acredita que o fim da história se dará numa anarquia. É um ponto que confunde muita gente. Ele entende que existirá o comunismo global, conduzido pelo proletariado, mas enfim você terá a anarquia, a sociedade perfeita. Isso é uma herança que Karl Marx tem do utopismo ocidental. Então nós podemos dizer que o pensamento de Marx ele se alicerça numa concepção humanista de sociedade perfeita, de mundo perfeito, que destoa com aquela que a Escritura Sagrada traz para nós. A Escritura Sagrada diz que o mundo perfeito se dará quando Cristo voltar. Até mesmo eu, como um pós-milenista, acredito que o mundo melhorará significativamente. Nós teremos nações cristãs, nós teremos discipulado das nações, mas o mal só vai ser definitivamente erradicado a partir da volta de Cristo. A morte é o último inimigo a ser vencido. Antes, todos os outros inimigos serão vencidos. O segundo elemento do pensamento de Karl Marx é o racionalismo científico. A gente precisa entender uma coisa que é pouco falada por cristãos que vão avaliar o marxismo. Sem o darwinismo, Karl Marx não teria, no mínimo, a mesma credibilidade que ele teve. É possível advogar que o marxismo existiria sem Charles Darwin? Eu acho que não existiria. Mas você pode ainda dizer que existiria por uma outra via. Mas fato é que a ciência deu um forte amparo para que o marxismo existisse. Socialistas entendiam sua própria posição como científica, ao contrário dos socialistas utópicos. Os socialistas utópicos tinham uma crença em uma sociedade perfeita baseada na fé, baseada numa expectativa humana. Já os comunistas não, eles acreditavam
que isso se daria de uma maneira inevitável, hegeliana, como nós já falamos em outros vídeos, mas também por uma via amparada pela ciência. E o que Darwin fez? Ele deu o pontapé inicial para que a ciência se emancipasse do cristianismo. Se você olha para a história da ciência, a partir de Thomas Huxley, o bulldog de Darwin, houve uma emancipação da ciência do ambiente clerical. Antes de Huxley e de Darwin, a ciência era feita, em sua maior parte, dentro das igrejas. Os cientistas eram padres, eram pastores, eram clérigos cristãos. Já após Thomas Huxley, houve uma militância para essa emancipação. E como que essa militância foi feita? A partir da teoria da evolução. Então nós vemos que sem a teoria da evolução, sem a emancipação da ciência, o marxismo não seria possível. O terceiro ponto é a economia clássica do século XVIII. A gente precisa falar desse ponto ainda que a gente não se aprofunde nele. Karl Marx foi um economista e ele foi mundialmente conhecido como um economista. E a grande inovação dele foi o conceito de valor-trabalho, que não foi ele que criou, mas ele trouxe sim algum desenvolvimento e propagação dessa compreensão. Ele desenvolveu a teoria do valor excedente, central à crítica que os marxistas fazem aos capitalistas. A gente precisa entender o que Karl Marx entendia por mais-valia. A mais-valia é o seguinte, é o quanto que o capitalista explora do trabalhador. Então você se coloque na seguinte circunstância. Você é um artesão, você cria cadeiras, você faz cadeiras de maneira artesanal. Você produz 10 cadeiras por dia. De repente surgem fábricas, as fábricas produzem em larga escala, conseguem vender a um preço muito menor e o seu negócio acaba. Você tem que trabalhar numa fábrica. Numa fábrica você tem acesso aos meios de produção, que são propriedade do capitalista. E a partir dos meios de produção, você consegue produzir, vamos colocar 20 cadeiras por dia. Você que consegue produzir 20 cadeiras por dia, você não ganha as 20 cadeiras, você ganha as 10 cadeiras. Então, essas 10 cadeiras a mais que você produz, o seu patrão não paga você. Então, é o que ele explora do seu tempo de trabalho. A teoria de valor-trabalho, ela parte da premissa de que o valor de algo está diretamente associado ao quanto de trabalho você executou para que aquele algo fosse produzido. Que é uma concepção, diga-se de passagem, muito atacada por economistas liberais. Fazem críticas bastante verossímeis a essa concepção econômica. Quarto ponto é o ateísmo. Karl Marx, ele desprezava profundamente a religião, especialmente a religião cristã. E como alguém que sustenta Karl Marx como um satanista, que é o meu caso, eu preciso explicar bem esse suposto ateísmo de Karl Marx. As pessoas tendem a entender o ateísmo como uma posição religiosa. O que seria uma posição religiosa? Uma fé naquilo que fundamenta a realidade. A religião, ela está amarrada com a filosofia. Cornelius Van Til mostra que, em última instância, a filosofia e a teologia elas procuram as mesmas coisas. É essa a minha posição. E Karl Marx era um satanista, era alguém que adorava o próprio demônio, como Wurmbrand mostra em sua obra. No entanto, isso não é incompatível com o ateísmo. É possível você ser um ateu e um satanista. O ateu é alguém que milita contra a religião, que nega a religião, especialmente uma forma de religião. Uma das coisas que o Olavo de Carvalho falou, que eu acredito que ele acertou nesse ponto, é que ninguém é ateu em relação a tudo, é ateu em relação a uma religião. E os ateus no Ocidente são ateus em relação ao cristianismo. Você dificilmente vai ver um ateu fazendo críticas a outras religiões que não o cristianismo. Porque ele pega uma religião para ser o seu alvo. E qual foi o alvo de Karl Marx? Foi a religião cristã no geral. Então ele era ateu com uma forma de propaganda contra o cristianismo, que era o seu verdadeiro inimigo. E ele sustenta a religião, não à toa, como o ópio do povo. É uma frase muito comum. Ele diz, a religião é o ópio do povo. É uma forma de alienação. Ele vai defender nas suas obras que o capitalista ele se utiliza da religião para manter os seus proletários alienados, o que é uma grande mentira. É uma perspectiva reducionista da religião. É você negar como que a religião ela se desdobra em todas as áreas da vida, articulando civilizações inteiras. Nós falamos sobre 4 coisas essenciais ao pensamento de Karl Marx. E há outras 2. A concepção histórica linear agostiniana e a história cíclica pagã. Nós falaremos sobre cada uma dessas 2 nos próximos 2 blocos. O filósofo e cientista político Eric Voegelin faz uma das críticas mais populares ao marxismo. Essa crítica consiste no fato de que o marxismo é uma deturpação, uma secularização de uma escatologia cristã. A escatologia cristã
tradicional sustenta que Cristo virá no fim da história e executará o juízo final sobre todos os povos. Wegelin vê nas ideologias uma negação do papel de Cristo, ao mesmo tempo em que há uma manutenção da mesma premissa escatológica. Logo, o marxismo crê num fim da história e crê num juízo final, em moldes diferentes dos moldes providenciados pela religião cristã. Leremos uma citação de Eric Wegelin na obra A Nova Ciência da Política. Abre aspas. Quando a escatologia cristã é transformada em um esquema intramundano de salvação, ocorre uma imanentização do escatom. As ideologias modernas, como as de Karl Marx, fazem exatamente isso. Elas deslocam a expectativa transcendente da salvação para dentro da história humana e tentam realizar no mundo presente o que, na visão cristã, é destinado à consumação dos tempos. Esse deslocamento perverte o sentido da história e destrói o equilíbrio entre tempo e eternidade, que é central para a ordem espiritual do cristianismo. A história, assim entendida, perde seu caráter aberto e se torna um processo fechado, destinado a realizar um fim escatológico dentro do próprio tempo histórico. Fecha aspas. Esse ponto é de suma importância. Wegelin critica Karl Marx por ter imanentizado a escatologia cristã. É a isso que Wegelin se refere quando ele fala de imanentização do escatom, ou do escatom. A escatologia cristã, ela compreende que Cristo voltará e julgará. Karl Marx não cria que Cristo voltará e executará o juízo final. Esse juízo final virá pela via imanentista, através da revolução. Uma vez que acontecer a revolução, nós teremos sim a transição para um mundo perfeito. Um mundo em que qualquer pessoa poderá ser um Leonardo da Vinci e usufruirá das suas plenas potencialidades humanas. Talvez você pense o seguinte, e se pergunte, o marxismo tem uma escatologia? Escatologia não seria algo cristão? E a resposta que eu dou é sim, o marxismo tem uma escatologia. E eu digo mais, só é possível você falar de história se você tiver uma escatologia. A história, ela pressupõe uma escatologia. Há um fluxo, há uma linearidade em direção a algo. É por isso que o próprio conceito de história moderno que nós temos só pôde surgir no mundo cristão. Antes do cristianismo, existiam cronistas que relatavam acontecimentos históricos, mas você não tinha uma concepção robusta de história. Quem trouxe isso foi o cristianismo. E o cristianismo o trouxe porque ele tem uma escatologia. Para o cristão, a história tem um sentido. Ela caminha em direção à consumação de todas as coisas. A vitória de Cristo sobre seus inimigos, nós pós-milenistas vamos enfatizar bastante. O processo de discipulado das nações. A palavra de Cristo espalhada por todos os povos. Para mim, para nós que somos cristãos, a história tem um sentido. E para o marxista também tem um sentido. O sentido da história é a sociedade perfeita pela qual Marx aspirava. O marxismo tem sua própria escatologia e ela se desenvolveu a partir de uma corruptela da escatologia cristã. Isso pode parecer um pouco difícil, mas eu vou tentar simplificar a esperança cristã e como que a escatologia cristã se dá, a partir de um argumento lógico. Premissar, o reino de Cristo não é desse mundo. Nós vemos Nosso Senhor falando isso. O reino de Cristo, ele é de uma natureza espiritual, ele se manifesta neste mundo, mas ele não é deste mundo. A premissa B, a história tem como fim o juízo final. Conclusão, a vitória de Cristo se dá na consumação da história. É simples. Eu entendo primeiramente que o reino de Cristo não é desse mundo e, por outro lado, eu entendo que a história tem como fim o juízo final. Logo, ela converge para esse juízo final. Como é o entendimento marxista, utilizando o mesmo argumento? Premissa A, o reino perfeito é deste mundo. E premissa B, a história tem como fim o juízo final. Conclusão, a vitória completa e definitiva se dará a partir de um processo imanente. Karl Marx entendia que o juízo final virá a partir de um processo imanente. E o que está implícito nesse processo imanente? A revolução, sobre a qual nós falaremos no próximo bloco. Logo, a crítica de Wegelin é uma crítica que faz sentido. Eu admito, tá, gente? Vocês vão ver que no próximo bloco eu vou numa linha um pouco diferente. É apresentar um elemento aí que não é, a meu ver, bem escrutinado por Eric Wegelin. Mas você vê que, de fato, o marxismo ele só pôde trazer uma concepção de história com um fim porque havia o cristianismo, como substrato do qual isso é possível. Wegelin vai dizer que os antecedentes dessa perspectiva que chegou no Karl Marx vêm de figuras históricas muito longínquas, como o próprio Francisco de Assis e o abade Joaquim de Flora, que foi um homem que sustentou uma hermenêutica historicista e acreditava que a história está dividida em 3 grandes eras: a era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito Santo. Joaquim de Flora acreditou
que na era do Espírito Santo, a igreja não seria mais necessária. As pessoas receberiam o Espírito Santo e nós viveríamos num mundo perfeito. Logo, percebam, é uma perspectiva de que a história tem um fim, e esse fim envolve um mundo perfeito. Wegelin vai advogar que isso chegou até o Karl Marx. Logo, essa escatologia cristã que está por baixo do pensamento de Marx seria uma escatologia cristã herética, na visão do Wegelin. Os comunistas creem na consumação da história a partir da ação revolucionária. Um fato que o Wegelin admite, fato, ele faz críticas à evolução. No entanto, esse elemento da revolução, ele é ainda mais relevante. E é sobre ele que nós falaremos no último ponto que constitui o marxismo, que é, na minha opinião, o mais importante e que tem sido negligenciado por praticamente todas as pessoas que falam contra o marxismo nas redes sociais, que é a história cíclica pagã. Vamos que vamos, porque esse último ponto é o mais importante. Já foi apontado o relacionamento de Karl Marx com o diabo. Já foi mostrado como ele era um satanista, um adorador de Satã, alguém que odiava profundamente o Deus cristão. No entanto, a coisa não para por aí. Ele não foi simplesmente alguém que criou uma teoria para matar gente. Essa teoria para matar gente que ele criou, como muitos estão acostumados a pensar no comunismo sob essas premissas, ela sustentou uma escatologia que eu concordo em parte com Wegelin. Teve influências cristãs, mas em contrapartida se distanciou do cristianismo em direção a outra coisa. E é muito simples, meus amados irmãos, o que não é cristianismo é paganismo. Portanto, Marx sim sustentou uma concepção cíclica histórica pagã. Diferente do cristianismo, que crê numa história linear, que converge em direção à vitória perpétua de Cristo, o paganismo crê em ciclos históricos. Você tem uma era de ouro, uma era de prata, uma era de bronze e uma era de ferro, ou era das trevas. E uma vez que a era das trevas acaba, você tem uma nova era de ouro. E o ciclo se repete ad eterno. A crença na reencarnação só é possível mediante uma crença no tempo cíclico. Os hindus creem em tempo cíclico. Por isso que eles sustentam a reencarnação. O kardecismo já é uma mistura de um monte de coisas. Mistura cristianismo, mistura ciência e mistura reencarnação. Por isso que alguns esoteristas criticam o espiritismo como uma falsa forma de espiritualidade. Mas fato é que o paganismo tem uma compreensão da história completamente diferente da compreensão cristã. E foi uma perspectiva histórica pagã que caracterizou a distinção entre o pensamento de Karl Marx em relação aos outros socialismos utópicos, que caem perfeitamente na crítica de Eric Wegelin. Como eu tenho falado exaustivamente, o humanismo é simplesmente um mecanismo de transição para o paganismo. E essa transição para o paganismo é perfeitamente manifesta com a aparição do marxismo. Uma vez que o marxismo ele se encontra dentro de um processo de transição da cristandade para uma sociedade secular, ou seja, um contexto em que o humanismo se faz presente, é um pouco difícil compreender o meu ponto. Eu admito. Portanto, eu vou procurar ser o mais claro possível em explicar por que o marxismo se aproxima do paganismo. Karl Marx se vendeu como um humanista, alguém que vê valor no homem pelo próprio homem, a parte de Deus. No entanto, existe um elemento no marxismo que sobressai o ateísmo, que sobressai aquilo que o Wegelin falou, que é a imanentização do escáton, que sobressai a questão econômica e que vocês ouvem falar sobre isso muitas vezes, mas não se apercebem do que é isso. Eu estou falando da revolução. A revolução é o ponto central do marxismo. Eu gostaria agora de ler uma outra citação de Goldorf em sua obra a respeito da revolução. O que é a revolução? Essa é a pergunta fundamental. Abre aspas. O plano de ação de Marx era um apelo à destruição total. Aqui também está a filosofia dos cultos ao caos do mundo antigo. O homem ímpio tem uma paixão pela destruição. Assim como a Bíblia declara, todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios 8, verso 36. Essa paixão não faz parte da herança bíblica, e por isso a tentativa de vincular Marx à tradição profética veterotestamentária é realmente errônea, fecha aspas. Alguns críticos de Karl Marx, ligados à direita, influenciados por Eric Wegelin, vão atacar Karl Marx como uma espécie de profeta secularizado, alguém que bebeu do cristianismo e secularizou o cristianismo. O que o Gary North está falando pra gente é que não. Karl Marx não pode ser considerado simplesmente alguém que pegou uma escatologia cristã e a secularizou. Por quê? Porque ele via na revolução o ponto central, a partir do qual ele inclusive ficou conhecido mundialmente. Sobre o que os esquerdistas marxistas mais falam?
sobre a revolução, sobre a necessidade da revolução. E o que é a revolução? É a violência que busca um fim que justificará o meio. E essa violência não é algo que Karl Marx inventou. Ele tirou isso de algum lugar. E esse lugar é precisamente os cultos de destruição, de caos professados na antiguidade pagã. Na antiguidade pagã, existiam cultos como a Saturnália romana. A Saturnália era um festival como se fosse um carnaval. E nesse festival, os papéis sociais eram trocados. Um criminoso era colocado no trono. As leis eram completamente suspensas. Esses rituais eram admitidos pelos pagãos com uma intenção, que era satisfazer as forças primordiais do caos. Era um culto à destruição total. E essa destruição total, ela não traria o fim do mundo. Porque, como eu já falei, o paganismo ele crê em ciclos cósmicos. A história é cíclica. Então é impossível você destruir tudo. Em contrapartida, você traz uma destruição, mas é uma destruição que traz de volta a Era de Ouro. A Saturnália, que era uma coisa horrorosa, porque entendam, meus amados irmãos, o mundo pagão era uma coisa tenebrosa. A gente não tem ideia de quão tenebroso era o mundo antes do cristianismo. O cristianismo só tornou o mundo melhor. Aquilo era feito na intenção de, com a destruição, com o caos, trazer a ordem. Aquela máxima latina, ordo habitio, ordem através do caos. E é isso que o marxismo advoga, uma ordem através do caos. Eu tenho que trazer o caos para que venha a ordem. Essa não era uma concepção presente nos socialismos utópicos. Os socialismos utópicos acreditavam numa mudança gradual em direção à utopia. Já Karl Marx via na ação revolucionária um paralelo, uma adaptação da crença pagã na destruição criativa. É daí que Gary North vai dizer que o que Marx procura é uma regeneração não através de Cristo, mas uma regeneração através do caos. Quando nós avaliamos a cosmovisão por trás do marxismo, nós vemos que Marx entendia que a raiz de todo mal é a propriedade privada. E com todo o processo imanentista marxista, a propriedade privada chegaria ao fim. Ou seja, no paraíso de Marx, não existiria propriedade privada. Mas uma pergunta que Marx nunca respondeu, e Gary North vai tratar isso muito bem na sua obra, e se a propriedade privada surgir de novo? Marx não responde isso. Ele não se preocupa com isso. Ele não se dá ao trabalho de dizer como que a propriedade privada apareceu, como se ela fosse parte de um processo inerente à própria natureza das coisas. Logo, é verossímil, sim, dizer que Karl Marx se aproximou de uma perspectiva histórica pagã, se desassociando de uma perspectiva histórica cristã. Marx entendia que, ao longo da história, diversos sistemas políticos e econômicos se manifestam. Você tem sociedades primitivas, você tem sociedades antigas, você tem o feudalismo, que foi um desenvolvimento no entendimento de Karl Marx. O feudalismo se desenvolve no capitalismo, e o capitalismo se desenvolve no socialismo, que, enfim, trará essa sociedade perfeita. Isso é um fluxo de eras. Nós podemos presumir se manifestar novamente. Encerramos esse ponto concluindo que, de todas as perspectivas socialistas, aquilo que Karl Marx desenvolveu foi abertamente a mais maligna, uma vez que se emancipou do erro dos socialismos utópicos, criando um erro muito maior, que é uma forma de socialismo influenciada pelo próprio paganismo. Trouxemos 6 elementos constituintes do marxismo, e desses 6, 5 são claramente anticristãos. E um deles, que é a economia clássica do século XVIII, que Marx desenvolve, a teoria do valor-trabalho, é facilmente refutável por economistas liberais. São muitas refutações mesmo ao marxismo. Diga-se de passagem, a obra A Religião da Revolução de Marx, de Gary North, conta com um apêndice em que a teoria do valor-trabalho é refutada. Então, o que sobra do marxismo? Absolutamente nada. Ele deve ser combatido e ser condenado pelos cristãos. O apóstolo Paulo diz, em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E claramente, conforme nós abordamos no último ponto, havia potestades e principados por trás do pensamento de Karl Marx. Como o pai de Karl Marx escreve na sua carta, havia um demônio por trás daquele menino, desde cedo. E esse demônio não era um demônio bom, porque demônios bons não existem. Nós somos cristãos, os demônios são nossos inimigos. Nós pelejamos contra eles. E foi pelo próprio demônio que Karl Marx fez o que ele fez. Portanto, nós devemos combater o marxismo pela via certa. Não somente porque ele é ineficiente, não somente porque ele é brutal, não somente porque ele é materialista, mas porque ele é diabólico. Você que chegou até aí, não deixe de deixar o seu like, comente o que você acha da minha análise
se ela te enriqueceu, se você tem algum contraponto, e terei prazer em ler. Um forte abraço e até a próxima!